A paz do Senhor Jesus, querido ouvinte da Palavra de Deus, você está no canal Pastora Ana Carnevale e você está na série Dons Espirituais. E hoje nós vamos falar sobre o segundo dom espiritual mencionado por Paulo no capítulo 12 de 1 Coríntios, o dom da palavra da ciência. Me acompanhe aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, que diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Então, no vídeo passado, nós estivemos falando sobre o dom da palavra da sabedoria, e agora nós vamos falar sobre o dom da palavra da ciência. O dom da palavra da ciência é o famoso dom da revelação. É o dom da revelação. A diferença do dom da palavra da sabedoria é que o dom da palavra da sabedoria vem também de interpretação de sonho e vem também de revelação seguido de conselho. Agora, o dom da palavra da ciência é o dom da própria revelação. Então, o dom da palavra da ciência, ela se encaixa na categoria de saber sobrenaturalmente. São três as categorias. A categoria de saber sobrenaturalmente, onde se encaixa o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência e o dom de discernir espíritos. Existem as outras duas categorias, que é a categoria de dons para falar sobrenaturalmente e dons para agir sobrenaturalmente, que na seguinte série nós estaremos falando também sobre essas categorias e sobre esses dons espirituais que se encaixam nessa categoria. Então, eu quero que você me acompanhe lá em Salmo 139, para nós estarmos falando já do dom da palavra da ciência, que é o dom da revelação. Olha o que diz Salmo 139, o Salmo 139 que revela a onipotência de Deus, que é o Todo-Poderoso, a onipresença de Deus, o Deus que está em todos os lugares, a todo tempo, e a onisciência de Deus, que é o Deus que sabe de todas as coisas. Salmo 139, escrito por Davi, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Então você vê aqui, se você continuar lendo o Salmo 139, você vai ver Davi falando o quanto Deus conhece ele. Deus conhece tanto Davi, e Davi sabe disso, que Davi chega a dizer assim: o Senhor conhece meu corpo ainda informe dentro do ventre. Sem que meu corpo tivesse formado, o Senhor já me conhecia. Então você vê como Deus tem a ciência. Ciência é a mesma coisa de conhecimento diante deste dom espiritual. Então, o quanto Deus nos conhece, o quanto Deus tem a ciência da nossa vida. Então, o dom da palavra da ciência é o dom que manifesta a face de Deus de uma forma sobrenatural. Era como se Deus viesse e ficasse na nossa frente e falasse tudo da nossa vida. A gente só enxerga Deus, porque a gente sabe, existem segredos em nós, que a gente sabe que não é todo mundo que conhece. Existe segredo em nós, que se for dito, a gente vai ter a certeza que é Deus que está revelando, que é Deus que está falando conosco, por a gente saber que outra pessoa não sabe disso, que é só Deus que sabe disso. Um ser humano que não me conhece, um ser humano que nunca me viu, um profeta de Deus que nunca me viu na vida e de repente chega e fala tudo da minha vida. Então é o dom da palavra da ciência se manifestando, o Deus que conhece todas as coisas. Então o Salmo 139 explica como Deus nos conhece. E é uma manifestação do dom da palavra da ciência, que Deus dá esse dom aos homens, Deus dá esse dom ao ser humano, que busca a presença e o Espírito Santo dele, busca esse dom espiritual, onde vai usar, onde é útil. Esse dom, você vê que Davi fala, tal ciência
é para mim maravilhosíssima. Quando o dom da ciência se manifesta, as pessoas ficam maravilhadas. Claro que se eu for falar, todos os dons nos deixam maravilhados. Todos os dons. É que o dom da ciência se manifesta, mas não de uma forma doutrinária. Ela vem ao encontro da nossa alma, para a gente ver a manifestação de Deus, o quanto Deus me conhece. Então todos ficam maravilhados porque se manifesta o conhecimento de Deus de uma forma sobrenatural. Nunca viu, nunca teve junto, nunca teve perto, mas sabe tudo. Não sabe o que está acontecendo, mas é dito tudo o que está acontecendo. Então as pessoas ficam maravilhadas e os segredos da pessoa são revelados. Então é um dom que realmente impressiona pelo seu poder. É um dom que deixa a pessoa maravilhada com Deus. É um dom lindo, é um dom maravilhoso, é um dom que manifesta a face de Deus diante de alguém. Você vai encontrar lá em João capítulo 4, Jesus revelando a samaritana. Você vai ver que Jesus começa a falar com aquela mulher samaritana e ele fala com ela assim, eu tenho uma água para te dar, essa água vai fluir no seu interior como um rio de água viva. E aí ela fala assim, Senhor, então eu quero dessa água. Aí Jesus fala assim, vai lá, chama o teu marido e vem para cá. Aí ela fala assim, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus entra com a revelação, que é o dom da palavra da ciência. Jesus entra com a ciência, com o conhecimento, com a revelação. Aí Jesus diz, disseste bem, porque você teve 5 maridos, e o que você tem hoje não é teu marido. E ela olha para ele e diz assim, eu vejo que o Senhor é profeta. Ela fica maravilhada no versículo 29 e 39, porque diz assim, que ela é revelada por Jesus, só que Jesus nunca viu ela. Ela é revelada por Jesus, só que Jesus nunca esteve em Samaria. E quando Jesus chega em Samaria, revela uma mulher que ele nunca viu. Só que quando ele vê ela, o Espírito Santo se manifesta revelando tudo da vida daquela mulher. Jesus viu o filme da vida dela. Veja só, Jesus nunca viu ela. Só que o céu se abre, a visão, o dom de Deus se abre e Jesus vê o filme da vida dela. E Deus ali revela, essa mulher teve 5 maridos e o que ela tem não é dela. E ele revela isso e ela fala, vejo que tu és um profeta. Ela vai lá na cidade de Samaria e ela começa a contar para todo mundo, porque ela está maravilhada. É um homem, vamos lá conhecer um homem, porque esse homem chegou para mim e disse tudo da minha vida. E no versículo 39 ainda diz que aquele homem sabe tudo, ele tem dito tudo da minha vida sem nunca ter me visto. Então o dom da ciência é maravilhoso, ele maravilha, ele chama a atenção das pessoas. A cidade inteira vai lá ver quem é aquele homem. Aquele homem que revela, aquele homem que fala oculto escondido, aquele homem que sabe de tudo, que conhece tudo. E a cidade inteira vai ao encontro de Jesus, escutam Jesus falando, e agora todos eles creem em Jesus, não por causa só do testemunho da mulher, que disse, ele tem dito tudo da minha vida sem nunca ter me visto. Então o dom da ciência é maravilhoso. Jesus revelou a história da vida daquela mulher. Jesus revela tudo que ela vinha passando. Isso é maravilhoso. Você vai achar também João capítulo 1, versículo 47 e 48, Jesus revelando, Jesus tendo a ciência, o conhecimento da vida de Natanael, sem nunca ter visto Natanael. Então você vai ver os discípulos chamando, Natanael, vamos lá ver o homem, aquele homem é o Messias, vamos lá conhecer ele. E Natanael vai lá. Quando Natanael chega lá, Natanael chega desconfiado. Porque ele fala, como pode vir um profeta de Nazaré? Nazaré nunca teve profeta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Natanael vai lá meio desconfiado, será que é homem de Deus, será que não é homem de Deus? Mas chega lá, Jesus já estava preparado com a bala na agulha. Jesus já estava preparado para bater o olho naquele homem, ver a incredulidade, as dúvidas daquele homem e poder mostrar para aquele homem que quem estava ali diante dele era o Espírito Santo. Então ele faz uma revelação da vida de Natanael e por causa da revelação, Natanael então acredita que aquele ali é o profeta de Deus, que aquele ali é o Messias.
Então, quando Natanael chega perto de Jesus, Jesus nunca viu Natanael, Jesus nunca esteve com Natanael, e ninguém tinha falado nada de Natanael para a vida de Jesus. Só que quando Natanael se aproxima de Jesus, Jesus revela: eis aí um homem em que não há dolo. Eis aí um homem que é o verdadeiro judeu, onde não há falhas, onde há zelo na vida deste homem. Aí Natanael vira para Jesus e diz assim: de onde que o Senhor me viu? De onde que o Senhor me conhece? Aí Jesus entra com revelação mais profunda ainda: não te vi lá debaixo da figueira? Aí Natanael se impressiona e fala: eu vejo que o Senhor é um profeta. Jesus disse: você está impressionado porque eu te falei que te vi debaixo da figueira? Coisas maiores você ainda verá. Então, Jesus sabia que Natanael tinha um lugar secreto de oração. Jesus sabia que Natanael tinha um lugar secreto da sua intimidade com Deus, que era debaixo de uma figueira. Então, Natanael sabia que ninguém sabia deste lugar secreto dele, porque Natanael ia escondido. Então ele sabia que ninguém sabia desse segredo dele. Então Jesus chega e revela. Então quando ele revela: eu te vi debaixo da figueira, porque o céu se abre a visão de Jesus, o dom da palavra da ciência se manifesta pelo Espírito Santo e mostra para Jesus o filme da vida de Natanael, os segredos de Natanael. E Jesus revela o lugar que Natanael ficava escondido, orando e buscando a Deus. Então você vai ver também em 1 Reis capítulo 14, versículo 6, o profeta Aías sendo usado pelo dom da palavra da ciência. Jeroboão chega para tua esposa e fala assim: vai lá, visita o profeta Aías e vê se nosso filho que está doente vai viver ou vai morrer. Só que se disfarça e finge ser outra, e vai lá consultar o profeta Aías para ver se Deus vai falar que o menino vai morrer ou viver. Então aquela mulher se disfarça de outra pessoa e vai ao encontro de Aías. Quando aquela mulher bate o pé no degrau da porta do profeta Aías, Deus então já desceu a revelação para Aías. E Aías diz assim: ei mulher de Jeroboão, por que você se disfarça assim? Eu sou enviado a ti com duras novas. Ou seja, a mulher estava disfarçada, queria enganar o profeta, só que o profeta tinha um dom da palavra da ciência, e não tem como enganar um espírito, não tem como enganar um Deus que sabe todas as coisas. Então, o profeta Aías diz assim: por que você se disfarça? Você é mulher de Jeroboão, pode tirar esse disfarce, eu já vi quem é você, Deus já mostrou quem é você. Eu sou enviado a ti com duras novas, teu filho vai morrer. Então, o dom da palavra da ciência traz para o profeta uma visão além da aparência, no oculto e no escondido, no segredo da pessoa, porque Deus vai lá e revela em visão. Então, você vai ver também em Lucas capítulo 19, versículo 5, Jesus nunca esteve em Jericó, Jesus nunca viu Zaqueu, Jesus nunca esteve com Zaqueu, Jesus nunca tinha ouvido falar de Zaqueu. Só que pelo Espírito Santo e pelo dom da palavra da ciência, Jesus chama um homem que ele não conhece, chama pelo nome. Quando ele chega em Jericó, ele olha aquele homem subindo na figueira e na hora o Espírito Santo revela: é Zaqueu, é um político, tá precisando de Deus, tá precisando se converter. Então Jesus vê aquele homem e Jesus chama pelo nome, sem nunca ter visto, sem antes nunca ter conhecido. Zaqueu, desce depressa, me convém hoje pousar na tua casa, entrar na tua casa. Então Jesus revela o nome de Zaqueu, sem nunca ter ouvido falar, sem nunca ter estado com ele, sem nunca ter entrado na cidade e sem nunca ninguém ter dado informação nenhuma. E Jesus chama Zaqueu pelo nome. O que Isaías disse no capítulo 43, versículo 1 do livro de Isaías? Eu sou o Deus que te chamo pelo nome. Porque Deus conhece nosso nome, conhece nosso sobrenome. Ele ainda diz: na palma da minha mão direita está escrito o teu nome. Conheço o teu nome, eu te conheço pelo teu sobrenome. Então Deus conhece nosso nome, nosso sobrenome. E às vezes Ele nos chama pelo nome, através de alguém, de um profeta que nunca viu.
Então, o dom da palavra da ciência, ele tem o poder para revelar até o nome, até o sobrenome da pessoa. Então, não se surpreenda se um dia você chegar numa igreja que você sabe que o pastor nunca te viu e você ser chamado pelo nome. Esse é o dom da palavra da ciência. Então, o dom da palavra da ciência revela o oculto escondido. Então, Jesus revela o nome de Zaqueu. Então, Jesus revela a intimidade, a história da mulher samaritana. Jesus revela o oculto escondido, o lugar secreto de Natanael. Jesus chama Zaqueu pelo nome. Então, o dom da palavra da ciência é aquele dom daqueles profetas que revelam o nome, revelam o sobrenome, revela segredos seus que você sabe que aquele profeta nunca esteve com você para saber. Então, esse é o dom da palavra da ciência, é o dom da revelação. Então você vai ver Deus revelando o endereço de um homem chamado Judas em Atos capítulo 9, versículo 11 e 12, onde Deus chega para Ananias e revela o endereço de um apóstolo, revela o endereço de um discípulo, revela o endereço do homem chamado Judas, onde Paulo estava lá, onde Deus já tinha se manifestado em visão para Paulo, e Paulo precisava de um esclarecimento. Então Deus vai lá e revela para Ananias: Ananias, vai na rua chamada direita, onde é o endereço de um homem chamado Judas, e lá tem um homem que eu já me manifestei ele, eu já dei revelação, e ele já sabe que vai chegar um homem lá chamado Ananias. Irmãos, é forte. Deus revela o endereço. Deus revela o endereço. Deus revela o número da casa. Deus fala até quem era dono daquela casa, sem Ananias nunca ter visto. E Deus ainda revela: ó, eu já revelei para ele que você vai chegar lá. Já revelei que vai chegar um homem chamado Ananias lá. É Paulo. Senhor, mas eu vou lá. Vai lá, porque esse é para mim um vaso escolhido. Deus revela nome, segredos, histórias, sobrenome. Deus revela endereço, número da casa. Deus revela o quem mora lá e o que está acontecendo lá. Isso é maravilhoso. Esse é o dom da ciência. É o Deus que conhece tudo. O que o salmista diz? Tu conhece todos os meus caminhos. Tu conhece todos os meus caminhos. Então você vai ver, para terminar, em Atos capítulo 5, Deus revela números para Pedro. Deus revela números. Irmãos, Deus conhece teu RG, Deus conhece o seu CPF, Deus conhece o número até da tua carteirinha lá do SUS, Deus conhece o número do protocolo da tua causa da justiça, Deus conhece o número dos chassi do seu carro, Deus conhece o número do chassi da sua moto, Deus conhece números da sua vida que nem você conhece. O dia que você nasceu, a hora, o dia que tá para acontecer alguma coisa com a tua vida, a hora, Deus revela números para Pedro, porque ele revela que a quantidade, o valor da oferta de Ananias e Safira estava cortado pela metade. Então, no capítulo 5, versículo 3, lá de Atos, você vai ver que Pedro vê a soma da quantidade do valor entregue para Ananias e Safira e vê que e Deus revela: esse valor está cortado pela metade. Não era para ser esse valor, era para ser o dobro desse valor. Eles venderam a propriedade e trouxeram aqui dizendo que estão dando tudo, mas não, eles pegaram metade para eles e estão falando que entregaram o valor inteiro. Esse valor está errado, é o dobro desse valor. Então, quando Pedro olha aquele valor, o Espírito Santo revela: não é esse valor, não é esse número, tinha que ser o dobro. Então, Deus revela até a soma de números, valores, numerações para Pedro. E na mesma hora, Pedro fala assim: por que você mentiu para o Espírito Santo? Porque era para ser tal valor, você trouxe outro, pois tu vai morrer agora. E o Espírito Santo vem e mata Ananias e depois em sequência mata Safira, porque eles estavam mentindo para o Espírito Santo, dizendo que era tal número, mas não era tal número, era outro número, seria o dobro daquilo ali. Então, o dom da ciência é o dom da revelação, do oculto escondido, onde é revelado, onde as pessoas se maravilham, como todas essas pessoas, todas as vezes que o dom da ciência se manifestava, as pessoas ficavam maravilhadas. Como que sabe se não me conhece? Como que sabe desse segredo se eu nunca contei para ninguém? Berebe, Candará, Bastubi, Candarábia. É forte, irmãos, é forte. Você está no canal da pastora Ana Carnevale, você está em mais uma série Dons Espirituais e hoje nós estamos falando sobre o dom da palavra da ciência. Irmãos,
Vamos buscar os dons espirituais, vamos buscar os dons. Eu quero abrir um parênteses aqui, para falar o quanto há uma perseguição sobre as pessoas que têm um dom da palavra da ciência. Me desculpa falar, mas tem pessoas que têm um dom da palavra da ciência que é chamado de bruxo. Tem pessoa que tem o dom da palavra da ciência que é chamado de bruxo, de macumbeiro. Porque sabe o oculto escondido, são criticados por um dom espiritual. Tem gente falando aí que Deus não revela nome. Tem gente falando aí que Deus não revela CPF, não revela RG. Irmão, Deus revela muito mais do que isso. Deus revela assim, Deus sabe tudo sobre nós. Tá aqui a palavra onde eu falei, ministrei para você. Eu fiz questão de mostrar onde estava para que você ache, para que você encontre e creia no poder de Deus. A gente tem que crer no sobrenatural de Deus. Deus revela e Deus fala. Então, muita gente está se levantando contra esse dom espiritual. Muita gente está se levantando contra o dom da palavra da ciência. Por quê? Porque não tem. Então tem um pregador que prega a palavra, tem um dom, o pregador que fala em línguas, tem um dom, o pregador que profetiza, tem um pregador que tem até o dom da palavra da sabedoria, tem um pregador que até tem o dom da cura, mas não tem o da ciência. O que ele faz? Ele critica. Aí começa no culto, ele começa a falar assim, porque tem pregador que vem e revela RG, tem pregador, se fosse um pregador que revela RG, se fosse um pregador que revela CPF, a igreja estaria cheia. Irmãos, claro que estaria cheio, porque o dom da palavra da ciência, Davi disse, tal ciência para mim é maravilhosíssima. É um dom maravilhoso que até quem não é cristão quer ver. O que é isso? Que mistério é esse? Porque é muito sobrenatural, muito sobrenatural. Eu não quero falar dos enganadores, porque o Espírito Santo dá o dom para aquilo que é útil. Então, se tem alguém fazendo mau uso do dom espiritual, então não tem um dom espiritual, porque o Espírito Santo só vai dar o dom espiritual para quem vai usar certo. Para quem vai usar errado, ele nem dá. Então, se tem enganador por aí, é um espírito da engano, é um espírito da mentira, exatamente tem um dom de discernir espírito já para combater o engano dentro da igreja. Só que não é disso que eu quero falar. Eu quero falar que as pessoas têm que ter o respeito pelo dom espiritual. As pessoas têm que ter respeito pelos dons espirituais. Se você fala mal de profeta que revela, você está pecando contra Deus. Se você fala mal de revelação divina, se você não gosta disso, você está falando mal do Espírito Santo. Cuidado com a blasfêmia do Espírito Santo. Cuidado com a blasfêmia. Deus fala, Deus revela. Deus tem profetas que estão recebendo esse dom espiritual e é para a gente glorificar a Deus, dar glória a Deus por isso, porque Deus fala, Deus revela para manifestar o poder dele na terra, para mostrar que ele conhece todas as coisas. Então, irmãos, vamos buscar a plenitude de Deus. Não vamos criticar quem tem esse dom. A gente tem que ter respeito pelos profetas de Deus. A gente tem que ter respeito pelo Espírito Santo. A gente tem que ter respeito pelo dom da palavra da ciência. Por quê? É um dom maravilhoso. É um dom admirável. É uma coisa linda. Irmãos, é a beleza do Espírito Santo. Então, se alguém tem esse dom da ciência, que o nome do Senhor seja glorificado por isso. E o profeta seja respeitado. E se não for, Jesus foi perseguido. Jesus também foi morto, chamado de Beelzebu. E porque os profetas dele também não serão chamados. Então você que não tem o dom da ciência, não critica quem tem. Respeite o Espírito Santo, porque isso é dom de Deus. Amém? E vamos buscar por quê? Porque o dom da ciência atrai almas para Jesus. O dom da ciência atrai multidões para a presença de Deus. O dom da ciência converteu uma cidade inteira. O dom da ciência, da palavra da ciência, converteu a cidade de Samaria inteira, porque revelou o oculto escondido daquela mulher. Então, são almas que vêm para a presença do Senhor por causa de um dom espiritual. Amém? Você está em mais uma série, Dons Espirituais. Jesus veio, nos salvou, nos curou, nos batizou com o Espírito Santo e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? Que a plenitude do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém? Que Deus abençoe.